Reveladas imagens incríveis do 3I/Atlas, a surpreendente descoberta de um cometa oculto. A noite estava especialmente clara, e as estrelas pareciam dançar no céu vasto, como se estivessem fazendo uma festa só para Júnior. Com apenas 19 anos, ele trazia nos olhos aquele brilho típico dos sonhadores, daqueles que anseiam por voar para além do horizonte. Em sua pequena cidade do interior do Brasil, onde a vida seguia com a calma típica do campo, Júnior, sem saber, carregava uma esperança e um sonho que mudaria seu destino. Na varanda da casa da família, com um telescópio velho mas cheio de história, legado de seu avô sábio, ele passava horas a fio, mergulhado em suas observações. O céu era sua única companhia, e as estrelas, suas melhores amigas. Numa dessas noites mágicas, enquanto ajustava o telescópio, algo inexplicável aconteceu. Um cometa oculto, reluzente e fascinante, surgiu em sua visão. O coração de Júnior disparou como se estivesse ganhando um presente inesperado. Ele mal podia acreditar no que via, e uma onda de emoção tomou conta dele. No entanto, assim que compartilhou sua descoberta com os amigos da escola, os olhares de ceticismo surgiram. Um garoto da roça querer ser cientista? Ah, vai sonhando, disseram alguns, com risadas cortantes. A descrença começou a formar uma barreira em torno do sonho de Júnior. É aí que entra a figura da sua avó, uma mulher de forte fibra e amor sem limites. Ela, sempre incentivadora, contou a Júnior sobre suas próprias dificuldades quando jovem, quando lutou para realizar seus sonhos em meio a desafios. A vida é feita de lutas, meu filho. Nunca desista do que acredita, dizia ela com os olhos brilhando como as estrelas que Júnior tanto amava. Essa conversa renovou sua determinação. Júnior decidiu se inscrever em um prestigiado concurso científico, e seria sua chance de mostrar ao mundo que um menino da roça também poderia brilhar. Enquanto Júnior se preparava, as vozes de descrença à sua volta pareciam aumentar. Os murmúrios e olhares dos que duvidavam dele ecoavam em sua mente. Ele respirou fundo, fechado em seu quarto, focando na ideia de que poderia conquistar seu espaço. E a ansiedade bateu forte quando ele soube que um renomado cientista, especialista em cometas, estaria presente no concurso. Essa é a hora, pensou, mas o medo de fracassar o acompanhava. No dia do concurso, o auditório estava cheio. Júnior subiu ao palco, seu coração pulsando no ritmo da expectativa. Olhos críticos o observavam, mas ele respirou fundo e começou a falar sobre sua descoberta. À medida que descrevia o cometa, a sala silenciou. Ele via os rostos das pessoas, alguns com admiração, outros com dúvida. Então, foi nesse instante que o professor, que sempre duvidou dele, levantou a mão e soltou uma pergunta que penetrava direto na alma de Júnior. O clima tornou-se tenso. Poderia aquele momento transformar a visão daquela comunidade para sempre? E no fundo do seu ser, uma pergunta fervilhava. Até onde eu posso ir para defender meu sonho? O silêncio no auditório parecia um eco distante, como se o mundo tivesse parado para ouvir a resposta de Júnior. Ele olhou para o professor, o olhar desafiador e crítico que sempre lhe fez sentir pequeno. O coração dele pulsava forte, quase como se estivesse tentando escapar da pressão que se acumulava em seu peito. Aquela era a sua chance, um momento que poderia transformar não apenas sua vida, mas a forma como todos o viam. Por que você acha que sua descoberta é relevante? Perguntou o professor, com um tom sarcástico que fez alguns alunos rirem. Aquelas risadas ecoaram como um veneno penetrando em sua confiança. Mas, ao invés de se deixar abater, Júnior respirou fundo e lembrou-se da avó, de todas as suas palavras encorajadoras. Ele sabia que, por trás da dúvida, estava a oportunidade de provar seu valor. Porque cada estrela no céu conta uma história, e o cometa que eu descobrir é uma oportunidade de conhecer mais sobre a origem do nosso sistema solar, respondeu ele, a voz firme e clara. Enquanto falava, os rostos na plateia começaram a mudar. A dúvida se transformou em curiosidade. Ele começou a explicar como o cometa poderia revelar informações sobre a formação de planetas, os compostos químicos presentes no espaço e até mesmo a possibilidade de buscar vida fora da Terra. A linguagem científica parecia fluir de seus lábios. O medo que antes o paralisava agora se transformava em paixão, e ele se via iluminado pela mesma luz que brilhava nas estrelas.
No entanto, o professor não estava satisfeito. E se você estiver errado? E se tudo isso for apenas uma ilusão de um garoto sonhador? O tom desdenhoso voltou a ser ouvido, mas Júnior tinha algo guardado, uma carta que a avó lhe deixara. Se eu estiver errado, aprenderei com isso, mas não é um sonho distante, é uma visão sobre o futuro. Um garoto da roça pode olhar para o céu e ver as respostas, disse ele com emoção. Júnior viu um brilho na plateia, especialmente entre os mais jovens, que se inspiravam com suas palavras. As vozes de descrença começaram a murchar, substituídas por sussurros de admiração. Por um momento, Júnior se sentiu flutuar. Ele sabia que aquela apresentação poderia não apenas mudar a sua vida, mas também inspirar outros jovens a sonhar. O clima na sala estava diferente, quase elétrico, mas, mesmo assim, a sua mente não podia descansar. Ele sabia que alguém na plateia ainda poderia questioná-lo. E, de fato, uma garota levantou a mão, questionando se ele já tinha mais informações sobre o cometa ou se aquilo não passava de uma brincadeira. Júnior sentiu frio na barriga, mas sabia que tinha que responder, e não só por ele. Ele respirou fundo e começou a explicar as pesquisas que tinha feito, as anotações, os cálculos e como tudo isso poderia fazer a diferença. No fundo, ele havia se dado conta de algo. A verdadeira dúvida não estava na plateia, mas dentro dele. E se eu não for capaz? A pergunta ecoou em sua mente, mas Júnior estava determinado a expor sua verdade. A luta que enfrentava era não apenas para provar seu valor aos outros, mas também a si mesmo. Enquanto suas palavras flutuavam pelo ar, Júnior percebeu que se escondia atrás de um sonho, desafiando sua própria realidade. Ele não era apenas um garoto da roça, ele era um aspirante a cientista. Num momento de força, ele olhou para o professor e desafiou: "Quero que você acredite em mim, mas quero mais do que isso. Quero que todos cheguem a acreditarem em seus próprios sonhos." Assim que terminou, um aplauso tímido começou a ecoar. Primeiro eram só algumas palmas, mas logo tomou conta de todo o auditório. Júnior sorriu, o calor do apoio o envolveu como um abraço acolhedor. Era um sinal de que algo estava mudando. A pergunta agora era: até onde ele iria levar essa nova confiança que estava brotando dentro dele? E o que mais ele descobrira naquele cometa que ainda não havia revelado? O calor do aplauso pulsava como um tambor em seu coração. Júnior estava em êxtase, quase sem conseguir acreditar que havia conseguido capturar a atenção da plateia. Aquela nova confiança parecia levá-lo a um lugar que ele nunca imaginava alcançar. Ele se sentia leve, como se tivesse abandonado um fardo que sempre carregou. Mas, mesmo com toda a euforia, em sua mente ecoava uma voz inquietante. E agora? O que vem depois? Como ele poderia transformar essa energia em algo concreto? Assim que o último aplauso morreu, o professor olhou diretamente para ele, os olhos estreitos como se pesasse suas palavras. "Isso foi bom, Júnior, mas agora você precisa fazer algo mais. Precisa continuar sua pesquisa e apresentar dados concretos. A descoberta de um cometa não é só sobre palavras, é preciso prová-la." Os outros alunos estavam ansiosos, murmurando entre si. Júnior podia sentir o olhar deles, uma mistura de apoio e expectativa. Ele sabia que o professor estava certo, mas a pressão parecia aumentar, como se ele estivesse novamente nos trilhos de um trem desgovernado. Depois da apresentação, Júnior decidiu ir à biblioteca para trabalhar em sua pesquisa. Enquanto caminhava, seus pensamentos dançavam entre a excitação da vitória e o medo do desconhecido. E se não conseguisse coletar informações suficientes? Ele respirou fundo. "Isso é apenas mais um desafio", afirmou para si mesmo. A biblioteca exalava um cheiro familiar de livros envelhecidos e papéis amarelados, um lugar que sempre foi seu refúgio. Júnior sentou-se em uma mesa próxima a uma janela grande, onde a luz do sol filtrava através do vidro, iluminando suas anotações. Ele precisava ser meticuloso, cada detalhe contava. Abriu sua pasta, cheia de rascunhos do que havia coletado até agora, sobre o cometa, mas era em um pequeno caderno que guardava suas anotações mais preciosas. Uma mistura de equações, dados de um asteroide analisado e diagramas que mais pareciam rabiscos, mas que guardavam um mundo de significados. Concentrado, começou a escrever. A rabiscar novas ideias. Cada linha escrita o fazia sentir um pouco mais seguro. Sua voz sempre dizia que o conhecimento era a chave para qualquer porta.
Ele sorriu ao se lembrar dela, uma presença doce e firme em sua mente. A paixão pela ciência crescia a cada palavra escrita, como se as imagens de sua descoberta tomassem forma diante de seus olhos. De repente, ouviu passos se aproximando. Era a garota que havia feito a pergunta durante a apresentação. Olhando com um brilho curioso, ela disse: "Oi, você tá aqui? Tava pensando sobre o que você disse. Me deixou muito inspirada." Júnior se sentiu um pouco nervoso, mas também animado. "Obrigada. Estou tentando aprofundar mais sobre o cometa. Você se interessa por astronomia?" "Sim, eu sou apaixonada por isso. Posso ajudar? O que você precisa?" O coração de Júnior deu um salto. "Acho que preciso de mais dados e talvez ajuda com um projeto que eu viso apresentar ao final do semestre." O convite estava lançado. A ideia de um trabalho em equipe o deixava animado e nervoso, mas mais do que isso, um pouco mais seguro. De repente, ele não estava mais sozinho na sua busca. A ideia de sonhar junto parecia mais palpável, mais real. Assim, entre risadas e discussões sobre estrelas e cometas, eles traçaram planos, sonharam alto. Mas, à medida que a noite caía e a biblioteca esvaziava, uma sombra caminhou para os dois. Era o professor, com um olhar que mesclava seriedade e interesse. "Vocês dois juntos podem ser uma força. Mas lembrem-se, uma descoberta só é significativa se for devidamente validada. O tempo é curto. O que vocês irão fazer para convencer a todos que o seu cometa ainda é relevante?" Aquelas palavras soaram como um desafio retumbante. Júnior trocou olhares com a garota, a expectativa crescente em seus olhos. Eles tinham uma missão agora, e a pressão não era apenas sobre ele. A inquietação da dúvida começava a se manifestar novamente, mas algo no ar soprava uma nova esperança. Até onde essa nova jornada os levaria? Júnior estava prestes a descobrir que os desafios eram mais do que apenas notas na sala de aula, eram verdadeiros testes de amizade, coragem e determinação. O que mais esse cometa ocultava? A luz da biblioteca começava a se dissipar, e o rugido do silêncio tornava-se quase ensurdecedor. Júnior e a garota, que ele soubera mais tarde chamar Diana, se entreolharam com um misto de ansiedade e entusiasmo. Com o professor os observando, os dois se sentiram impelidos a agir, como astronautas preparados para explorar um território inexplorado. "Podemos investigar mais sobre a trajetória do cometa através de dados de telescópios", Ana sugeriu, seus olhos brilhando de empolgação. O jeito que falava fazia Júnior se sentir mais seguro, como se a presença dela o ancorasse. "Isso parece ótimo. Podemos começar a coletar informações sobre outros cometas similares e verificar o que eles têm em comum." Júnior respondeu, esboçando um sorriso. Horários e datas foram alocados e logo os dois se encontraram muitas vezes naquele mesmo canto da biblioteca. A diáfana luz da lua frequentemente atravessava a janela ao fundo, adicionando uma poesia sutil aos seus encontros. A cada nova sessão de pesquisa, uma conexão ia florescendo, não só entre eles, mas também com a vastidão do cosmos que estudavam. Porém, a pressão da descoberta estava sempre presente. As noites corriam, e juntos eles passavam horas analisando gráficos, imagens e dados. Júnior se lembrou do que o professor dissera: provas eram essenciais. Enquanto exploravam fórmulas e teorias, uma questão persistente incomodava a mente dele. E se não encontrarmos nada? E se o nosso cometa não for nada de especial? Esses pensamentos inquietantes geralmente eram afugentados pela determinação de Ana. A ciência é cheia de surpresas. Lembra da história daquele biólogo que encontrou a penicilina por acaso? "Às vezes, as melhores descobertas vêm quando você menos espera", ela exclamou certa vez, enfrentando seu receio e encorajando Júnior a seguir em frente. Os dias se tornaram semanas, e quando menos esperavam, os dois já estavam na última fase da pesquisa. Certa noite, enquanto revisavam imagens de asteroides capturadas por telescópios, algo peculiar chamou a atenção de Júnior. Como um brilho em meio à escuridão, anotações em sua tabela de dados piscavam. "Ana, olhe isso!" Ele apontou para uma linha que mostrava uma transmissão dos últimos dias, remanescente de algo que eles não haviam notado antes. A pulsação de um novo excitante desdobramento estava se formando diante deles. A adrenalina disparou em seu corpo.
É um padrão. Se conseguirmos correlacionar com o que encontramos até agora, isso pode ser significativo. Ana estava radiante. A noite se estendeu, com os dois discutindo avidamente enquanto trabalhavam em um novo modelo. A sensação de estarem no limiar de uma descoberta fazia seus corações acelerarem. Júnior começou a acreditar que, talvez, a validação que precisavam não só surgiria, mas alavancaria suas ideias a um novo plano de crescimento. Os últimos minutos da biblioteca, todavia, pareciam sufocantes. O peso das expectativas estava sempre presente. Júnior olhou para Ana e, em um momento de vulnerabilidade, disse: "O que se aconteceu se não funcionar? Se não conseguirmos apresentar algo que realmente impressione?" Ana o segurou pelo braço, a determinação gravada em seu olhar. "Júnior, o que importa é que estamos juntas nessa. E mesmo que não encontremos o que buscamos, a jornada já vale a pena. Nós nos tornamos uma equipe, e isso eu não trocaria por nada." Ele respirou fundo, buscando coragem nas palavras dela, mas seu coração ainda não estava plenamente convencido. Era um salto de fé, uma jornada por uma nebulosa de incertezas. No entanto, naquele momento, a esperança brilhava fortemente em seus olhos. Assim que saíram da biblioteca, uma nova pergunta pairou no ar. O que mais estava por vir? A verdadeira prova de seu trabalho e de sua parceria estava a poucos dias, quando eles teriam que se apresentar a toda a classe e ao professor. Júnior estava prestes a descobrir que algumas descobertas não são apenas sobre cometas. Talvez haja algo ainda maior no que estavam prestes a compartilhar. As estrelas estavam alinhadas para eles, mas até onde essa constelação levaria? Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Júnior e Ana dedicavam cada momento livre à coleta e análise dos dados que tinham reunido. A expectativa pairava no ar, quase palpável, como uma energia elétrica pronta para explodir. A apresentação se aproximava, e cada um deles se sentia mais nervoso do que o outro queria admitir. A noite anterior à apresentação, Júnior decidiu que precisava fazer algo especial. Ele se lembrou de um pequeno café perto da escola, onde costumava ir com seus amigos. Seria o lugar perfeito para uma pausa antes do grande dia. Ao só pensar na ideia, um misto de ansiedade e excitação tomou conta dele. Ele queria compartilhar algo mais que apenas gráficos e diagramas. Ele queria mostrar a Ana o quanto ela significava para ele. "Vamos tomar um café?" disse Júnior, ao encontrá-la na biblioteca no dia anterior à apresentação. O brilho nos olhos de Ana parecia intensificar-se. "Café? A essa altura, preciso de um pouco mais de café e muito menos estresse. Claro, vamos!" Ela sorriu, e ao ver aquele sorriso, algo em Júnior se iluminou. Eles se acomodaram em uma mesa de canto, com o cheiro de grãos moídos misturando-se à ansiedade no ar. O café estava maravilhoso, mas a conversa ainda mais. Eles falavam sobre o projeto, seus sonhos e riam de histórias bobas da infância. A cada risada, a conexão entre os dois se tornava mais forte, mais intensa. Júnior se sentia como se estivesse caindo por um abismo, mas de uma maneira reconfortante, como flutuar em um cenário estelar. "Júnior", Ana começou, hesitando um pouco. "Você já parou para pensar sobre o que vamos apresentar? É uma grande responsabilidade. Pode mudar tudo para a gente." A seriedade em sua voz fez o coração de Júnior afundar. "Sim, eu sei. E se não for o suficiente? E se eles rirem da gente?" A insegurança voltou com força, como uma maré alta. Mas Ana, sem hesitar, respondeu: "Mesmo que não consigamos o que esperamos, é apenas uma etapa. E sabemos que o que está por trás do trabalho é o que realmente importa. E o que sentimos, o que aprendemos." Ela se inclinou para mais perto, e aquele momento suspenso se tornou um marco para Júnior. Os rostos deles estavam tão próximos que ele ponderou por um segundo, e esse segundo parecia eterno. Mas a realidade se fez presente e rapidamente afastou os pensamentos. "Certo, precisamos estar prontos." Júnior riu aliviado. "Vamos dar o nosso melhor, e se não funcionar, pelo menos fizemos isso juntos, certo?" "Certo", Ana exclamou, já mais confiante. Ao sair do café, eles se sentiam mais leves, um misto de coragem e esperança os impulsionando para a apresentação que estavam prestes a enfrentar. Quando finalmente chegou o dia, a sala de aula estava cheia. Outros alunos trocavam comentários nervosos e animados. Júnior e Ana subiram ao palco com as anotações tremendo um pouco nas mãos. A apresentação começava, e Júnior sentiu o peso dos olhares sobre eles. Ao falarem sobre o cometa, suas vozes atravessavam o ambiente.
Júnior notava a forma como Ana falava, como os olhos dela brilhavam ao descrever cada detalhe. Ele se sentia grato, não apenas por tê-la ali, mas pelo que construíram juntos. Os dados, gráficos e descobertas não eram apenas números, eram a culminação de noites sem dormir, risadas e momentos de vulnerabilidade. No entanto, no meio da apresentação, algo surpreendente aconteceu. Ao exibir a imagem que havia chamado a atenção de Júnior, uma hesitação percorreu a sala. Silêncio. Logo, um murmúrio se espalhou entre os alunos. "O que foi isso?" sussurrou Ana, enquanto observava a reação do público. "Não sei", respondeu Júnior, o coração acelerando. Uma voz se levantou entre a multidão. "Isso não parece um cometa convencional. Essa trajetória é incomum." Com a adrenalina a mil, os dois se entreolharam. O que estava por vir poderia mudar tudo. A descoberta estava se desenrolando diante deles de uma forma que nunca imaginaram. "Ana, será que conseguimos algo realmente incrível?" Ela sorriu, e a certeza nos olhos dela deixava Júnior esperando ansioso. Mas, antes que pudesse responder, a discussão no fundo da sala aumentou, e algo estava prestes a quebrar o silêncio na aula. O que mais estavam prestes a descobrir? O murmúrio na sala parecia crescer como uma onda, e Júnior sentiu uma mistura de excitação e medo. "O que eles estão pensando?" ele murmurou, quase sem querer que Ana ouvisse. Ela, porém, estava atenta ao que se passava ao seu redor. "Olha, eles estão falando sobre a trajetória", Ana comentou, seus olhos saltando de uma expressão de incerteza para uma de curiosidade renovada. Um dos professores, que estava entre os espectadores, levantou-se com um olhar intrigado. "Pode nos contar mais sobre essas imagens? O que essa trajetória sugere?" Júnior tomou coragem e com a voz firme respondeu: "Bem, o cometa parece se mover em uma órbita diferente dos outros que analisamos. Se essa informação for correta, pode indicar uma fonte nova ou até mesmo uma interação com outro corpo celeste." A sala ficou em silêncio novamente, mas agora era um silêncio de expectativa, não de dúvida. Mesmo os alunos mais desconfiados começaram a prestar atenção, e o brilho nos olhos de Ana mostrava que a energia entre eles havia mudado. "Isso é incrível!" ela exclamou, transbordando entusiasmo. "Precisamos examinar mais a fundo. Isso pode ser um divisor de águas para nós." O professor que havia feito a pergunta começou a anotar alguma coisa. "Então, se estivermos falando de uma nova trajetória, quais são as implicações? O que isso significa para a astronomia em geral?" "Muitas coisas", Júnior disse empolgado. "Se confirmarmos que esse cometa é realmente diferente, podemos repensar a forma como estudamos esses corpos celestes. Quem sabe até mudar algumas teorias que são usadas até hoje." Para Júnior, o tempo parecia voar. Cada palavra proferida estava carregada de significado. Sentia que aquilo não era apenas uma apresentação de escola, mas uma chance real de fazer parte de algo maior, algo que poderia inspirar outros. Ana se virou para ele com um sorriso que poderia iluminar qualquer sala escura. "Júnior, isso pode ser a nossa grande oportunidade." A sala, que antes estava repleta de jovens inseguros, agora vibrava com um novo senso de propósito. Os olhares estavam fixos neles, e até aqueles que antes estavam apenas de passagem se acomodaram para ouvir mais. Júnior sentiu a adrenalina tomar conta de seu corpo. Ele percebeu que, ao lado de Ana, poderia enfrentar qualquer desafio. "Então, o que faremos em seguida? Precisamos de mais dados e talvez até de ajuda externa, mas sei que temos que continuar." A voz do professor que questionava se fez ouvir novamente. "Seria importante entrar em contato com especialistas. Isso pode abrir portas para pesquisas de maior escala. Vamos organizar uma mesa redonda com todos os interessados e discutir os dados. Isso é uma grande oportunidade, crianças." Com isso, o sentimento de realização tomou conta de Júnior e Ana. Parece que o esforço estava prestes a render frutos. Quando eles saíram do palco, a multidão de alunos e professores aplaudiu, mas a sensação de conquista estava apenas começando. Entre os sorrisos e cumprimentos, Ana pegou a mão de Júnior e disse: "Vamos fazer isso juntos." Mas no fundo de sua mente, uma pergunta inquietante começou a surgir. Será que estavam prontos para lidar com tudo o que essa nova descoberta poderia trazer? Com essa dúvida pairando, Júnior olhou em volta e percebeu que aquele momento não era apenas o início de uma nova fase em suas vidas.
era também o começo de um caminho cheio de desafios. O que os aguardaria nessa jornada? A expectativa em seu peito pulsava forte e a pergunta ecoava em sua mente. Estamos prontos para o próximo passo? Ana e Júnior estavam ansiosos, mas também apreensivos com o que esse próximo passo poderia significar. O clima na escola havia mudado desde a apresentação. Colegas que antes eram indiferentes, agora se aproximavam, se oferecendo para ajudar de alguma forma. Aquela curiosidade crescente era como um motor, impulsionando cada um a explorar as possibilidades. Você viu como eles ficaram animados? Ana disse, seus olhos brilhando de felicidade. Parece que todo mundo quer fazer parte dessa nova descoberta. É verdade, Júnior concordou. Mas no fundo, ele ainda tinha dúvidas. Só espero que possamos conseguir as informações que precisamos. Com isso, eles decidiram que era hora de agir. A primeira tarefa foi organizar uma reunião. Ana pegou papel e caneta e começou a anotar todos os nomes dos alunos interessados, incluindo aqueles que se destacavam nas aulas de ciências, matemática e tecnologia. De repente, o que antes era uma ideia solitária começou a ganhar forma, um grupo se formando em torno deles. Naquela tarde, a sala de aula se encheu com os estudantes entusiasmados, rindo e falando ao mesmo tempo. O clima era de celebração e determinação. Júnior se posicionou na frente da sala, sentindo seu coração disparar, mas uma energia contagiante o envolvia. Pessoal, estamos aqui porque temos uma missão, ele começou. Vamos atrás de mais dados sobre o cometa. Queremos saber se ele realmente é único. Precisamos fazer pesquisas, entrar em contato com universidades e até mesmo com astrônomos. Murmúrios de concordância se espalharam pela sala e o grupo logo começou a se dividir em pequenas equipes. Algumas estavam focadas em encontrar informações na internet, enquanto outras foram designadas a contatar especialistas. Ana ficou encarregada de reunir tudo o que achassem. Podemos até criar uma apresentação para compartilhar com a escola inteira, sugeriu um colega. A ideia foi recebida com entusiasmo e Júnior sentiu uma onda de alívio. O projeto estava finalmente tomando vida. As semanas seguintes passaram voando. Júnior e Ana se aprofundavam em livros, artigos e vídeos. Cada novo dado que conseguiam encontrava espaço em sua apresentação e um sentimento de comunidade começou a se formar entre eles. Havia uma nova visão, um objetivo em comum que ajudava a unir todos. Mas, à medida que a empolgação crescia, Júnior começou a sentir um peso crescente em seu peito. Ele não conseguia parar de pensar na responsabilidade que tinham nas mãos. E se não conseguirmos? E se essa descoberta não for tudo o que esperamos? Essas perguntas se repetiam incessantemente em seus pensamentos. Um dia, quando estavam em um intervalo, Júnior decidiu desabafar com Ana. E se a gente desapontar todo mundo? O que acontece se essa pesquisa não chegar a lugar nenhum? Ana o olhou com firmeza, seus olhos transmitindo uma força que ele não esperava. Júnior, não importa o resultado, o que importa é que estamos aprendendo, crescendo e estamos juntos nesse caminho. Temos que acreditar no que estamos fazendo. As palavras dela tocaram seu coração e por um momento ele sentiu que tudo ficaria bem. Júnior decidiu que, independentemente do que acontecesse, eles estavam escrevendo sua própria história. E em uma manhã, quando chegaram à escola, algo inusitado aconteceu. Um e-mail apareceu na conta de Ana com o título Reunião com Astrônomos. O coração de Júnior disparou. Era a chance que eles esperavam, mas também trazia a ansiedade de enfrentar especialistas. E agora? Júnior perguntou, sentindo o nervosismo misturado à adrenalina. Agora é a hora de mostrar tudo o que podemos fazer, Ana respondeu sorrindo. Mas antes que pudessem responder ao e-mail, um novo desafio apareceu em sua porta, e uma sombra de incerteza pairou sobre eles. Eles estavam prontos para isso? A jornada estava apenas começando. Na manhã seguinte, a escola estava agitada. O sussurro sobre a reunião com os astrônomos já percorreu os corredores como uma onda. Alunos comentavam, se olhando com expectativa, e Júnior sentia seu coração acelerar ao perceber o impacto que sua pesquisa estava causando. Era como se um novo mundo se abrisse diante deles, cheio de possibilidades e desafios. Ana, por outro lado, estava animada. Com seu laptop aberto, ela revisava os dados que haviam coletado. "Olha isso, Júnior!" ela gritou, chamando a atenção dele. "Nós encontramos imagens de um cometa que passa perto da Terra. Esse pode ser o que estamos estudando."
Seus olhos brilhavam com uma mistura de excitação e determinação. Júnior se aproximou, seu nervosismo momentaneamente esquecido. Você acha que temos algo realmente importante nas mãos? Ele perguntou, tentando esconder a ansiedade. Claro que sim, precisamos apresentar isso da melhor maneira possível. Amanhã teremos a reunião e eles vão ver nosso potencial. Ana respondeu, infundindo suas palavras de fé e esperança. Mas enquanto as horas passavam, a sombra da dúvida ainda pairava sobre Júnior. Ele estava consciente da pressão que recaiu sobre seus ombros. Afinal, não se tratava apenas de uma apresentação. Era a chance de receberem orientação de verdadeiros especialistas, e a responsabilidade era imensa. Naquela tarde, o grupo se reuniu no laboratório da escola para ensaiar a apresentação. As expressões amigáveis entre os colegas eram reconfortantes, mas também intensificavam a ansiedade que sentia. Júnior fez o seu melhor para se manter concentrado nas palavras que havia preparado, mas a voz em sua mente continuava a sussurrar incertezas. Quando chegaram ao dia da reunião, o fluxo de energia no ar era quase palpável. O auditório estava decorado com desenhos feitos pelos alunos representando o cometa. Ana olhou para Júnior e, com um sorriso confiante, disse: Vamos lá, é nossa hora. Enquanto subiam ao palco, Júnior sentiu uma mistura de temor e excitação. A plateia estava cheia de estudantes e professores, todos com os olhares fixos neles. A tensão no ambiente parecia eletrizar o ar ao redor. Ana começou a apresentação com um resumo do projeto, suas palavras enérgicas reverberando no auditório. Júnior a observava com admiração, sua paixão contagiando todos ao redor. Quando chegou a vez dele de falar, respirou fundo, as mãos tremendo levemente. Ele falava sobre a singularidade do cometa, detalhando as informações e imagens que haviam encontrado. Seus olhos então se fixaram nas reações do público. Havia um brilho de curiosidade e empolgação no olhar dos colegas, mas, no fundo, aquela energia pulsante não conseguia afastar suas dúvidas. Seriam eles capazes de realmente impressionar os especialistas? E se tudo desmoronasse na sua frente? Quando a apresentação chegou ao fim, a sala explodiu em aplausos. Júnior sentiu um alívio imenso, como se uma onda de calor o envolvesse. Mas sua felicidade foi rapidamente substituída pela ansiedade ao ver os professores se aproximando. Era a hora de perguntas. Gostei muito do que vocês apresentaram, mas preciso saber, como vão provar que esse cometa é realmente único e não uma simples repetição de outros já estudados? Questionou um dos professores, com uma expressão séria. A pergunta pairou no ar como um peso. Júnior trocou olhares com Ana, que parecia tão determinada quanto antes. Precisamos de mais dados, disse Júnior com firmeza. Por isso, é essencial que tenhamos acesso a equipamentos e informações específicas que só um astrônomo pode nos fornecer. A troca de ideias fluiu, mas a incerteza ainda pairava sobre eles. Quando a reunião finalmente terminou, uma sensação de tensão e esperança afrova preenchia a sala. Eles sabiam que aquele apenas era o começo de uma longa jornada. Mais tarde, Júnior caminhava para casa, o coração apertado. A responsabilidade pesava de forma assustadora. Ao olhar para as estrelas, ele se perguntou se o cometa seria, de fato, um divisor de águas. Nesse mar de incertezas, uma nova mensagem no celular de Ana iluminou seu olhar. Ela tinha recebido um convite para visitar um observatório. A emoção começou a se misturar com o medo mais uma vez. Seriam eles realmente prontos para isso? Na manhã seguinte, Júnior mal conseguiu sair da cama. Ansiedade havia se transformado em um nó apertado em seu estômago. O convite para visitar o observatório ecoava em sua mente como um tambor distante, enquanto ele tentava se preparar para o que estava por vir. O silêncio da manhã era quebrado apenas pelo som da respiração acelerada e do sussurro do vento lá fora. Ana, por outro lado, parecia radiante. Ao chegar na escola, ela já estava cercada por amigos, compartilhando a novidade e contagiando todos com sua empolgação. O sorriso dela era como um farol, iluminando os cantos apagados de Júnior. Ele não pôde evitar sentir um combustível de esperança ao vê-la assim. Mas essa energia logo foi ofuscada por dúvidas. O que eles significavam para aqueles astrônomos? Seriam apenas uma curiosidade passageira? Júnior! Adbonaal trouxe de volta à realidade.
Estamos prontos, esse observatório vai ser incrível. Olha só, tem até um telescópio enorme lá. É, incrível, ele respondeu, forçando um sorriso. O entusiasmo dela era contagiante, mas Júnior só conseguia pensar nas enormes expectativas que os especialistas teriam. Quando finalmente chegaram ao observatório, a estrutura imponente se ergueu como uma fortaleza de conhecimento à sua frente. Telescópios gigantes e equipamentos nunca antes vistas cercavam o local, e a sensação de estar prestes a cruzar uma linha que separava o amador do profissional deixava seu coração acelerado. Dentro do complexo, eles foram recebidos por um astrônomo renomado, Dr. Fábio, cujos olhos brilhavam com a mesma paixão que Júnior via em Ana. A nova geração de cientistas vem buscar o conhecimento, ele exclamou, fazendo os alunos sorrirem timidamente. Estou ansioso para ver o que vocês encontraram. Durante a visita, os alunos puderam observar o funcionamento dos telescópios e participar de uma demonstração de análise de imagens. Júnior se esforçou para acompanhar cada explicação, mas as informações eram deslizes sobre seus olhos. Ele estava completamente absorto nas possibilidades que aquele lugar oferecia. As estrelas pareciam mais próximas e mais vivas. Ana, sem perceber a tensão acumulada em Júnior, estava totalmente envolvida. Ela não parava de anotar informações e fazer perguntas. A cada nova descoberta, parecia que ela se destacava mais do que nunca. Aos poucos, Júnior começou a se sentir invisível, como um pequeno cometa distante. Quando chegou a hora de apresentar seu ao Dr. Fábio, a sala parecia mudar de temperatura. Júnior respirou fundo, mas seu corpo vibrava de nervosismo. Ana apostou-se ao seu lado, piscando para incentivá-lo. Temos imagens do 3I/Atlas que acreditamos serem únicas. Acreditamos que este cometa pode ter características que poucos conhecem, começou Ana, com firmeza. Júnior acompanhava, mas sentiu como se suas palavras estivessem falhando ao transmitir a urgência da descoberta. Dr. Fábio escutava com atenção, mas o ângulo de seu olhar parecia avaliar o valor real daquilo que estavam apresentando. E quais são suas evidências? Perguntou ele, e Júnior sentiu seu mundo girar. Bom, temos dados que precisamos explorar mais para confirmar, Júnior balbuciou, incapaz de articular o que sentia. A frustração era penetrante. Por que era tão difícil? Ana tomou a frente, sentindo a necessidade de proteger a pesquisa deles. Precisamos de acesso aos dados disponíveis e a equipamentos mais avançados. Essa é uma oportunidade de realmente entender o que o 3I/Atlas pode nos ensinar. O olhar de Dr. Fábio se aprofundou, refletindo a responsabilidade e esperança que ele via na jovem dupla. Posso ajudar vocês, mas precisam se comprometer. A ciência não tolera incertezas. Se aceitarem esse desafio, vamos juntos desvendar os mistérios desse cometa. Júnior olhou para Ana, onde o entusiasmo dela agora se misturava com seriedade. Uma oportunidade real estava ao alcance de suas mãos. Mas e se tudo desse errado? A balança para o destino ainda não estava decidida. Os dois concordaram com a cabeça. Em um abrir e fechar de olhos, um novo capítulo se abria para eles. Mas no fundo, um novo dilema pulsava. Eles estavam prontos para suportar a verdade que poderia ser revelada no processo? Enquanto deixavam o observatório, um brilho tênue no céu chamou a atenção de Júnior. Era, ou não, o 3I/Atlas que reluzia em meio às estrelas? O que mais eles poderiam descobrir? As perguntas dançavam nas suas mentes, e ele sabia que a jornada realmente estava apenas começando. Os dias após a reunião no observatório passaram em uma velocidade vertiginosa. A empolgação de Júnior e Ana, que antes parecia apenas uma chama emocionante, agora se transformara em um incêndio ardente. Eles tinham uma missão, um propósito real diante deles, desvendar os segredos do 3I/Atlas. Quando chegaram à escola, o clima era diferente. O grupo que antes parecia tão pequeno, agora era um verdadeiro movimento. Mais estudantes se uniram a eles, trazendo diferentes perspectivas e ideias. Era como se o sonho de cada um se entrelaçasse formando um tecido rico e vibrante de esperança e determinação. Júnior e Ana se tornaram mais do que apenas colegas de pesquisa. Eles eram parceiros. Sentados em mesas ao redor da biblioteca, cercados por papéis e gráficos, a conexão entre eles floresceu em todos os sentidos. As risadas se misturavam a discussões fervorosas sobre a trajetória do cometa, os dados que precisavam e o que a ciência poderia revelar.
Num dia específico, Ana trouxe uma nova descoberta. Júnior, achei um artigo sobre a colaboração entre jovens cientistas e astrônomos. Eles discutem o quanto essa parceria pode alimentar novas ideias. A alegria no rosto dela era contagiante. Isso é incrível, Ana. Podemos fazer algo parecido, um projeto colaborativo. Vamos enviar um e-mail para o Dr. Fábio e ver se ele pode nos ajudar a reunir esse grupo. O entusiasmo de Júnior crescia e a ideia de uma equipe robusta parecia uma nova estrela nascendo na imensidão do cosmos. Após dias de discussões e preparações, finalmente chegou o momento em que todos se reuniriam para o grande evento no campus, a primeira conferência de jovens cientistas. O auditório estava repleto de colegas, professores e até pais curiosos. O calor da sala, pulsante de expectativa, fez o coração de Júnior disparar. Estava na hora de apresentar sua paixão e luta. Ana subiu ao palco primeiro. Bom, estamos aqui para compartilhar um sonho que começou com um olhar para o céu. Acreditamos que o cometa 3I/Atlas pode nos ensinar sobre as origens do nosso sistema solar, sobre nós mesmos. Sua voz ressoou firme e a plateia silenciou, preenchida de curiosidade. Júnior entrou logo em seguida e começou a explicar as hipóteses que haviam formulado. Ele sentiu que a segurança estava brotando dentro dele, como as primeiras flores da primavera. Descobrimos que, se confirmarmos que este cometa é diferente, podemos auxiliar na reavaliação das teorias sobre a formação de planetas. As perguntas que antes eram motivo de medo, agora pareciam desafios, janelas abertas. Júnior se permitiu fluir, tocando nas partes emocionais de sua jornada, da dúvida que o perseguiu até o surgimento de um time apaixonado pela ciência e pela descoberta. A plateia ouviu atentamente. Ele percebia nas reações como alguns olhos brilhavam, como se estivessem vendo sua história. Ele se lembrou da avó e o calor de seu amor, do apoio que sempre recebera, o incentivou a continuar. Foi nesse momento que Ana, segurando um gráfico com dados novos, fez uma pergunta ao auditório. Quantos de vocês já olharam para o céu e se perguntaram qual é o seu lugar nele? As mãos levantadas como uma onda de estrelas, refletindo a conexão genuína que formaram entre eles. O evento pareceu voar, e quando finalmente terminaram, a plateia explodiu em aplausos. Júnior se virou para Ana e os dois trocaram um olhar que dizia tudo. Eles haviam tocado as pessoas ali. Depois da conferência, Júnior tomou coragem e se aproximou de um dos professores presentes, que estava conhecido por sua expertise em astronomia. Professor, o que o senhor acha da nossa pesquisa? Ele mal podia conter a ansiedade na voz. O professor sorriu. Incrível, Júnior. É exatamente essa paixão que precisamos na ciência. Estou muito impressionado. Vamos nos encontrar novamente? O Dr. Fábio pode ajudá-los a levar isso ainda mais longe. A alma de Júnior parecia flutuar. O que antes era um simples sonho, agora estava se moldando em algo real, palpável, e o horizonte de possibilidades se ampliou diante dele. Aquela noite, ao olhar para as estrelas, Júnior sentiu profundamente reconhecido. Ele não estava mais sozinho. A fé que um dia esteve dentro de si, agora pulsava ao seu redor, unindo uma comunidade em torno de um sonho comum. Ele sabia que o caminho à frente ainda teria desafios e incertezas, mas a certeza de que esses desafios não eram apenas seus e que a jornada estava apenas começando lhe trazia um conforto imenso. Estava pronto para explorar, para aprender e, mais importante, para continuar sonhando. Agora, ele fazia parte de algo muito maior, algo capaz de tocar o coração de outras pessoas e despertar em cada um a curiosidade e a coragem de acreditar em seus próprios sonhos. E assim, na imensidão do cosmos, Júnior soube que havia encontrado sua constelação. E nesse céu profundo, não apenas as estrelas brilhavam, seu futuro também fazia parte da dança divina do universo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que podem transformar sua vida. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final inspirador. Não fique de fora. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa transformação incrível. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Vamos juntos!